A Ensim tem a honra de hoje ter o professor Flávio Maia Fernandes dos Santos para nos dizer a respeito da criptoeconomia e para onde vamos. E muito interessante o tema, não só pelos aspectos de direito digital, mas principalmente pelos últimos acontecimentos, né, em que a estrutura monetária que colocaram em Bretton Woods em 1940 e pouco, depois da guerra, parece estar falindo, para alguns naufragando, para outros afundando. Então, nós temos hoje a companhia do desembargador Antônio Carlos Esteves, né, e o do juiz Felipe Consone Fraga. E, sem mais delonga, eu passo a palavra para o professor Flávio Maia. Boa tarde a todas e todos. Cumprimento o professor Najib Slaib Filho, o desembargador Antônio Carlos Esteves Torres, de quem tive a honra de compartilhar bons momentos quando ambos trabalhávamos no jurídico do Banco Central do Brasil, no século passado. E quero saudar também o doutor Felipe Consone Fraga, que eu tenho a oportunidade de conhecer agora. E eu combinei com o doutor Antônio Carlos, quando me fez o convite, de, em vez de fazer uma exposição muito de cátedra, em que eu falaria aqui com auxílio de PowerPoint, eu gostaria de fazer um colóquio, é uma conversa, não é, de alguns aspectos que eu tenho contato mais de perto, pelo fato de eu atuar nessa área financeira, não é, e compartilhar os efeitos jurídicos com os colegas aqui participantes. E, diante disso, são dois aspectos que eu gostaria de salientar de início. Eu vou falar sobre o Bitcoin e as criptomoedas ou criptoativos que se lhe seguiram e a tecnologia de registro distribuído, das quais a mais conhecida é a blockchain, que é uma revolução em si. Quer dizer, a revolução dessa, entre aspas, moeda, daqui a pouco vou falar por que eu ponho entre aspas moeda, entre essa moeda e o registro dela, que foi uma inovação que transpôs os umbrais do próprio Instituto do Bitcoin. Hoje interessa a vários setores da economia e, portanto, do direito. Não é? Para que todos fiquem na mesma página, eu vou começar dando uma rápida pincelada do Bitcoin e da sua evolução. Creio que aqui vários já estejam bastante familiarizados com o tema, porque já existe o Bitcoin desde 2008. Não é? E quando surgiu, eu confesso que via um certo distanciamento, como se fosse uma inovação passageira, uma moda, não é? Ou um nicho muito pequeno que não iria trazer contornos mais relevantes para o sistema financeiro nacional. Então, como surgiu isso? E aqui o professor Najib levantou a bola dizendo que a moeda está sempre em escrutínio. Né? Aquela moeda calcada no ouro de 1944 de Bretton Woods caiu em 72, a paridade ouro. Depois, a moeda hoje é somente a moeda fiat, né? Aquela em que se confia em que haverá o pagamento ou que há uma aceitação generalizada, né, que é, no momento, predominante no comércio internacional. Hoje é o dólar norte-americano que está sob forte ataque também, né, hoje, nesse ponto. Mas, então, voltando agora ao início do Bitcoin. Em 2008, estávamos numa crise financeira. Surgiu, então, uma moeda virtual que tinha, na sua origem, até uma bandeira, uma ideologia anarquista. Vamos nos afastar do Estado. Não é? Vamos fazer algo que independa de inflação, de políticas monetárias, vamos criar nossa própria moeda virtual e daí poderemos fazer pagamentos entre nós, entre as pessoas,
sem a interferência do Estado. Isso é estranho, mas foi bem engenhado, vamos dizer assim. Por quê? Eles estabeleceram um limite máximo, seriam 21 milhões de bitcoins, mas que poderia ser dividido em até a oitava casa decimal. Então, o montante de Bitcoin era fixo, não é? E as pessoas iriam adquirindo paulatinamente isso através das transferências. E aí é que está o outro ponto nevrálgico, que é como e disruptivo, para usar a palavra da moda, que é o registro. Nós estamos acostumados ao registro centralizado, quer dizer, há uma comparação que a gente pode fazer aqui com o Pix, não é? Que é centralizado no Banco Central. A gente faz as trocas, mas há uma central. O Bitcoin não tem um local central. Ele é, por isso daí a palavra, distribuído entre vários computadores mundo afora. Cada um deles pode entrar no sistema e fazer digamos, o termo deles, mineração. Se eu transfiro o Bitcoin para o doutor Antônio Carlos Torres, é lançado um comando, eu tenho o meu Pix, o meu Bitcoin tem um código, esse código é lançado e há entre aspas, uma charada que tem que ser descoberta por pessoas no mundo inteiro através de complexas equações matemáticas. Que dizem até, eu não sou matemático, dizem até que nem a equação matemática, é um processo de tentativa e erro que leva muito tempo e gasta muita energia. De sorte que, depois de 8 confirmações de várias pessoas distribuídas no mundo inteiro, confere que eu, Flávio, dei o comando para o doutor Antônio Carlos. Então, a operação é realizada. Então, esse tipo que é realmente... Professor Najib, por favor. É porque Bretton Woods colocou o dólar e o dólar com o seu ouro. Isso. E essa moeda, criptomoeda, Bitcoin, o que tem de lastro? Pois é, aí é que está. Porque, atualmente, doutor Najib, realmente, até 1970, 72, havia o lastro ouro. X quantidades de dólar norte-americano equivalia, a pessoa poderia ir, teoricamente, lá em Fort Knox, nos Estados Unidos, e levar o ouro, como fez o De Gaulle durante muito tempo, ao desconfiar que ele estava emitindo mais do que o lastro em ouro. Né? Mas aí descobriram, parou. Né? E aí é que está, digamos, a criatividade, porque não há lastro nenhum. É o lastro fiat. Só vale se todo mundo achar que vale. Até se faz uma analogia com o ouro, porque o ouro, como metal, vale muito pouco, vale como adereço e tal. Ele não tem valor intrínseco, mas há 2.000 anos é uma bolha. As pessoas dão muito valor ao ouro, apesar de ele em si não ter esse valor todo. Mas se todo mundo acredita que vale, vale. Não é? Se essa moeda virtual, que é o Bitcoin, não tem lastro nenhum. E aí, o que vamos... Eu não vou entrar na parte operacional aqui do Bitcoin, como é que se faz essa parte de mineração, se gasta muita energia, porque precisa de vários computadores no mundo inteiro, e se faz essa comparação muito também, professor Najib, com o ouro, não é? Que é um ativo que é aceito e cujo valor intrínseco não é aquilo. O ouro ainda existe fisicamente, o Bitcoin não existe. E essas operações, qual a vantagem? Por isso que no início, lá em 2008, 2009, quando começaram as operações, aquilo parecia um nicho de pessoas, de nerds lá, americanos, que gostavam dessa parte de eletrônica, mas descobriram que tinha várias vantagens na época. Que vantagens eram essas? O anonimato. No sistema, não aparece o nome de ninguém, aparece só o código. Então, no sistema, ninguém é identificado. Mas o sistema
ele registra de onde os recursos passaram, de que código para que código. Para o número, é como se fosse uma conta numerada na Suíça. Né? Para que São número. títulos ao portador. São É, títulos ao portador. na verdade, não é nem importador, é ligado a um número. Aquele número tem, sei lá, 1.000 bitcoins, aquele número enorme, aquele código, mas não sabemos quem está atrás desse código no sistema Bitcoin. Quais seriam as vantagens disso daí? Seria poder pagar, fazer remessas internacionais, né? Isso aqui para uma pessoa lá fora, se podia usar como reserva de valor em determinados países. A Argentina, quando estava com aquela hiperinflação. Hoje, na Venezuela, como Bolívar, várias pessoas recebem o seu salário em Bolívar e transformam numa criptomoeda, não necessariamente do Bitcoin. Não é? Então, tem essa vantagem de poder assegurar uma reserva de valor, que uma das funções da moeda, como nós sabemos, é reserva de valor, é meio de pagamento, né? Unidade de conta e reserva de valor. Serve para pagar, serve para a gente comparar valores, que é a unidade de conta, não é? E serve como reserva de valor, guardar para utilização futura. Então, teoricamente, esse serve como reserva de valor, mas tem problemas graves, como vamos ver daqui a pouco, e, teoricamente, daria uma segurança. Eu digo teoricamente porque nós estamos todos vendo, somos todos testemunha de que todos esses sistemas são hackeáveis. Então, o próprio sistema da Bitcoin foi hackeável. Em 2016, por exemplo, um hacker entrou num contrato de Ethereum, que é outra criptomoeda. A Quadriga, a maior exchange, a maior corretora de criptoativos do Canadá, quebrou em 2018. Está até num filme muito interessante que eu recomendo na Netflix, chamado Trust No One. Não confie em ninguém. Não é? Muito elucidativo o título. Em 2022, a FTX, uma das maiores exchanges do mundo, foi hackeada em 447 milhões de dólares. Então, não é tão seguro assim. A gente sempre vê como reservas, né? Não há segurança absoluta, né? Como nós estamos vendo até no nosso sistema aqui do PIX, aqui que algumas instituições de meio de pagamento subcontratam empresas que não têm porte para fazer um sistema mais seguro. E, voltando ao ponto, Gibi, o Bitcoin não é moeda, não é? Porque não tem o seu atributo mais relevante, que é o custo forçado. Ninguém é obrigado a receber em pagamento Bitcoin, embora o ditador Bukele de El Salvador instituiu o Bitcoin como moeda legal no país em 2021, mas teve que voltar atrás, dadas as dificuldades de se tornar curso forçado. Quer dizer, em El Salvador, durante um período, qualquer um era obrigado a receber Bitcoin em pagamento por determinação legal, O meu mas xará de El Salvador é isso? o Meu xará. aquele que é muito conhecido, ele até se autodenomina o ditador mais popular do mundo, porque ele encarcera todo mundo sem devido processo legal. Não tem nada. Usou tatuagem, porque lá os bandidos usou tatuagem, fica preso. Não é? Então, é muito simples essa aqui. E por isso, ele teve essa epifania de usar o Bitcoin como moeda e fazer as reservas nacionais em Bitcoin. O FMI olhou com cuidado para isso, disse: olha, não dá para fazer porque não há essa confiabilidade toda. E aqui não deu certo, porque o custo forçado, na prática, era impossível realmente comprar qualquer coisa em Bitcoin. Por quê? Daqui a pouco eu vou dizer as suas desvantagens, que é o custo. Aqui eu só quero abrir um breve parêntese para a gente fazer a distinção entre moeda virtual
moeda eletrônica e moeda digital. Quando a lei que instituiu o marco legal das corretoras de Bitcoin no Brasil, a Lei 14.478, de 22, ela diz expressamente que se trata de um ativo virtual. Ela não fala em moeda virtual, é ativo virtual. Então, as criptomoedas seriam ativos virtuais e são diferentes de moeda eletrônica. O que é moeda eletrônica? Também temos uma definição legal de moeda eletrônica, é a Lei 12.865, que são recursos armazenados em dispositivo ou sistema eletrônico que permitem ao usuário final efetuar transação de pagamento. Então, os recursos que a gente tem no banco, que a gente paga, aquela é uma moeda eletrônica, não é essa moeda física, o papel moeda em físico impresso, é uma moeda eletrônica, segundo a lei. E a moeda digital, alguns entendem que essa moeda virtual, o Bitcoin, por exemplo, e a moeda eletrônica seriam espécies do gênero moeda digital. Outros entendem que moeda digital seria a moeda emitida pelo Banco Central de cada país, que vamos falar mais adiante. Mas voltando aqui ao nosso Bitcoin, a volatilidade, qual o problema de reserva de valor? É a alta volatilidade da cotação do Bitcoin. Eu fiz aqui alguns registros. Em outubro de 2021, o Bitcoin valia $67 mil. Em 2022, valia $16 mil, uma queda brutal. Em maio de 24, há um ano atrás, valia $69 mil. Hoje, eu entrei para ver a cotação do Bitcoin hoje, às 15h55 de hoje, está valendo $115.220. Quer dizer, uma alta enorme. Então qual é o problema dessa volatilidade? É que não podemos, a gente vai vender uma casa e receber Bitcoin, mas daqui a pouco ela pode cair e não valer aquilo, não é? É altamente especulativo. Mas, apesar disso tudo, dessas vicissitudes, dessa variação, o Bitcoin e as outras moedas criadas nesse ambiente totalmente virtual, sem nenhum lastro, professor Najib, começaram a vicejar. Eu confesso aqui que esperava que isso fosse declinar, como declinam alguns modismos, por exemplo, o metaverso. Daqui a poucos anos, o metaverso, todos nós esperávamos que fosse ser o método de comunicação à distância preferido. Não é? Até o dono do Facebook mudou o nome da companhia para Meta, porque o metaverso, essa reunião que a gente está fazendo aqui seria para o metaverso, segundo previu o Zuckerberg há 3 anos, 4 anos atrás, e não decolou. E eu pensava que o Bitcoin fosse mais ou menos como o metaverso, fosse uma moda, aquele nicho, mas não fosse decolar. Mas aí começaram vários... Aí é que está. As outras pessoas começaram a achar interessante guardar esse valor, mesmo com essas variações todas, com essa volatilidade toda. E aí várias empresas sérias norte-americanas, como os fundos BlackRock, Franklin Templeton, começaram a aplicar em fundos de bitcoins. Aqui no Brasil, os clientes dos grandes bancos chegaram e pediam: eu quero investir em Bitcoin, mas não, mas é muito instável, isso não tem lastro, não, mas eu quero. Não é? E o que aconteceu? Vários bancos, várias instituições têm aplicações em bitcoins, em criptomoedas, e a própria CVM permite que fundos de investimento aqui no Brasil apliquem até 10% da sua carteira em criptoativos. Criptoativos. E aí surgiu uma alternativa para diminuir essa volatilidade,
que são as chamadas stablecoins. Raciocinaram alguns. Ora, se o problema é a variação do preço do Bitcoin, da cotação maluca, sem nenhum critério, como nós vimos hoje vale 115 mil dólares, o ano passado valia 69, quer dizer, para afastar isso, as stablecoins, como o próprio nome diz, uma moeda estável, é uma moeda virtual atrelada a uma moeda. Então, temos o Tether, que é a mais famosa delas. Um Tether equivale a $1 norte-americano. Então, diga, bom, então essa volatilidade estaria afastada, porque eu vou comprar um bem, um Tether, que eu sei que vale $1. Então, não vai haver a variação, a volatilidade de cotação que tem essa moeda. Qual o problema disso aqui? É que há o risco do emissor da moeda. Eu compro um Tether vale $1, tudo bem. No dia que eu quiser transformar a minha aplicação em dólar real, se ela, porventura, tiver lançado mais do que os seus ativos, as suas reservas, ela vai quebrar, como quebrou uma companhia chamada Terra USD, que quebrou em maio de 2022. As pessoas foram lá, houve uma corrida, ela não tinha os dólares suficientes para pagar todo mundo. Não é? Então, como é que se dá essa preferência? E aqui temos um fator que ocorreu este ano, que é o governo Trump dando base para as stablecoins. Curiosamente, aí é meio até risível, não é? Mas 3 dias antes da posse do Trump, ele emitiu uma moeda que ele chama meme coin, uma moeda chamada Trump, com o sinal de dinheiro na frente, Trump, e dizendo que ia lançar, e várias pessoas compraram, e depois a moeda caiu. A mulher dele, no dia 19 de fevereiro, lançou uma moeda, caiu. O Milei, da Argentina, lançou uma moeda e caiu. Só que o Trump disse o seguinte, que ele queria que os Estados Unidos sejam a capital cripto do planeta. E que ele lançou, aí é que há o conflito de interesses que é inacreditável, né? Inacreditável o que ele faz. Ele lançou, a família dele, ele tem uma empresa chamada World Liberty Financial, que lançou uma stablecoin chamado USD1, US Dollar One. E curiosamente, quem comprasse essa USD tinha algumas vantagens. Por exemplo, o governo do Paquistão comprou várias USD nessa empresa da família do Trump e dizem os comentaristas políticos internacionais que obteve uma certa vantagem comparativa quando o Trump foi seu mediador no conflito territorial com a Índia. Dizem que o Trump favoreceu o Paquistão por ele ter comprado bilhões em USD, a moeda dele que ele lançou nesse ano, né? E também um fundo de Abu Dhabi comprou 2 bilhões de dólares para investir numa outra empresa chamada Binance, comprou essa USD1, USD1. E essa stablecoin, que não tinha grande relevância, de repente virou a 7ª mais importante do mundo, porque teria acesso, maior seria um meio de chegar ao governo Trump. Né? Não sei se o Brasil deveria comprar o ST1 para poder negociar tarifas, né? Como se diz por aí. Bom, e aí o que aconteceu com o governo Trump? O que aconteceu este ano? Em julho, foi editado uma lei chamada Genius Act, que é o marco legal das stablecoins nos Estados Unidos. E diz o Trump, o que ele quer é assegurar a dominância do dólar no mundo digital. Então, se quer criar que as stablecoins lastreadas em dólares norte-americanos tenham uma preeminência tal
que afastem outras moedas, né, do mercado digital internacional. E aí, essa lei nova de julho de 2025 traz regras sobre a manutenção de reservas em ativos líquidos de mínimo risco, como dólar em espécie ou títulos do Tesouro dos Estados Unidos. Tem que ser divulgado mensalmente a auditoria. Então, teoricamente, se quer essa segurança para as stablecoins nos Estados Unidos. Também neste ano, dia 1º de agosto, há 2 meses atrás, Hong Kong fez entrar em vigor regras mais rígidas para stablecoin. E aí, uma coisa curiosa é que a Alta Corte de Justiça de Hong Kong foi pioneira, foi emitir mandado judicial sob a forma de NFT, de token, para cumprimento das decisões judiciais. O que é isso? O que a autoridade de Hong Kong verificou que determinada fraude, determinados recursos foram para uma conta, uma wallet, como eles chamam no jargão, né, em inglês, do wallet, e esse wallet não era identificado. O que fez a Corte de Hong Kong? Mandou via token, mandou via o mesmo ambiente uma ordem para quem é que mexa, ninguém sabe quem é, aquele bloco, dentro do sistema blockchain, para bloquear aquele valor na wallet, sem saber. Foram pioneiros. Hong Kong fizeram isso em 2023, e hoje eu li da revista The Economist que o Reino Unido está fazendo isso, os Estados Unidos e Singapura, ordens judiciais via ambiente cripto, chama NFT. Quer dizer, é uma novidade que a gente tem que estar de olho, porque eventualmente a gente pode fazer aqui no Brasil também, não é? Para o cumprimento das ordens judiciais. Agora, voltando, apesar de ser muito interessante, há vários riscos ainda, mesmo nas stablecoins. Qual é o risco? É de se guardar na exchange, na corretora. Porque, originalmente, os mentores do sistema Bitcoin, lá em 2008, eles imaginaram: vamos abolir o Estado, vamos abolir os intermediários. Será o que se diz em inglês peer-to-peer, de pessoa para pessoa. Só que a dificuldade é enorme do Bitcoin. Por exemplo, se uma pessoa que não entende muito, como eu não consigo entrar no sistema, porque tem que baixar toda a cadeia, por isso que chama blockchain, a cadeia de blocos, desde a criação em 2008 até agora, daqueles bitcoins. Isso pode levar 10 minutos para levar 1 hora. E é muito complexo. De maneira que, na prática, as pessoas deixam nas exchanges, nessas corretoras, que foram objeto dessa lei que eu mencionei há pouco, a 14.000 e alguma coisa, de 2022. Não é? Então, essa lei trata não do Bitcoin em si ou do ativo virtual em si, mas dos intermediários. Não é? E esse intermediário, aí tem o intermediário pode sofrer ataque hacker, o intermediário pode sim receber ordem judicial física, um mandado em papel, dizendo, em e-mail, dizendo: olha, bloqueie da conta de fulano de tal, porque a corretora, a pessoa tem que se identificar, não é? A corretora tem que se identificar. Então, isso é plausível que seja. Eu até mencionei, separei aqui uma decisão do STJ deste ano, nesse sentido, do ministro Humberto Martins, do dia 17 de fevereiro deste ano. Ele está a nos ouvir. Está, com muita honra. O ministro Humberto Martins, no RESP 2127038, decidiu. Vou ler só a parte final, o último item da sua ementa. Em observância aos princípios que norteiam o processo de execução e o interesse das partes credora e devedora,
é plenamente possível a expedição de ofício às corretoras de criptomoedas, exchange, ou a utilização de medidas investigativas para acessar as carteiras digitais do devedor, tal qual pleiteado pela parte credora para eventual penhora. Então, o ministro, nesse acordo deste ano, de fevereiro desse ano, disse: pode sim, pode oficiar a corretora, que ela tem. Agora, quais são as opções a não guardar na corretora? Quer dizer, pode ser eventualmente guardar. Doutor Flávio, desculpe interrompê-lo, mas alguém pede que o senhor repita o RESP. Qual é o número dele? Pois não. O RESP é 2.2.127.038 e foi julgado em 17 de fevereiro de 2025. Pois não. Obrigado, doutor. Pois não. Então, a gente está falando da dificuldade. Mesmo assim, a dificuldade, que demora muito, foi imaginado lá em 2009 para ser algo rápido, como é o Pix, que é momentâneo. Mas a complexidade do sistema não permite. Então, você não pode comprar. No início, fizeram tanta merchandise do Bitcoin que você poderia comprar até uma refeição no restaurante. Não pode. Fizeram alguns intermediários para poder permitir isso, mas não era peer-to-peer, de pessoa para pessoa. Né? Então, ela tem a questão da questão da mineração para computadores no mundo inteiro confirmarem a operação, elas gastam muita energia. E por que elas fazem isso? Porque quem descobre primeiro, quem descobre a charada, entre aspas, recebe bitcoins em pagamento. Então, é uma forma de haver essa remuneração. Agora, as preocupações para o Estado. Né? A mais óbvia é a utilização para fins criminosos. Lavagem de dinheiro, resgate, sequestros. Né? Nós, aqui no Brasil, eu mencionei com o doutor Antônio Carlos, há um tempo atrás, fui fazer uma pesquisa no site do STJ, criptomoedas, criptoativos, e os 6 acórdãos eram relativos a ilícitos penais. Era o faraó do Bitcoin, lá de Cabo Frio. Era, De Nova Iguaçu ou de Duque de Caxias, eu não sei, era algo assim. Pois é, porque, obviamente, e chamados apelos populares, dizendo: olha, fique rico com Bitcoin, e você invista aqui comigo, que você ficará milionário. Né? Por isso, tem os ataques hackers, que a gente já viu, e vários criminosos pedem o resgate em criptomoedas. Né? Mesmo nos Estados Unidos, houve lá um apagão na costa leste que os criminosos pediram resgate em bitcoins. E dizem que o FBI conseguiu, mas eles não dizem, né? Porque isso é segredo, eles dizem que conseguiram chegar aos criminosos. E o segundo ponto, que aí nos preocupa mais de perto, é proteger a rigidez do sistema financeiro, porque atualmente são 2 mundos separados, o mundo real do sistema financeiro e desse mundo cripto. Só que, como eu disse aqui, há várias demandas. Em 2023, há 2 anos, quebraram 2 bancos nos Estados Unidos porque estavam expostos aos criptoativos. Houve uma variação muito grande do valor da Bitcoin em 2023, que se chama-se o inverno cripto, e esses 2 bancos quebraram. Então, quer dizer, pode haver uma contaminação desse mundo cripto no mundo real se houver uma crescente exposição, como está acontecendo. Está cada vez mais havendo uma exposição. Sim, professor? E como o governo vai cobrar o seu sagrado imposto de renda sobre os lucros de operações financeiras? Pois é. Aqui, a Receita Federal, curiosa, foi boa essa sua explicação, que a lei do marco legal é de 2022, mas antes da lei o fisco se adiantou. Né? Como as pessoas se adiantam à lei, o fisco também não esperou a lei. O fisco baixou uma instrução normativa estabelecendo. Cadê? Deixa eu ver aqui. A Instrução Normativa 1888 de 2019, estabelecendo o seguinte: olha, a exchange, a corretora, tem que dizer, e as pessoas têm que declarar, e vai pagar imposto de renda sobre isso, e dá todas as formas. Qual o problema com o fisco? A norma está perfeita.
como vai fiscalizar isso é que são elas. Né? Quer dizer, a pessoa tem que fazer uma autodeclaração que teve um ganho de capital, que comprou por 69 mil e está vendendo por 115 mil. Mas E como é que faz quando a pessoa tiver que demonstrar esse lucro e apontar a fonte? não, então, teoricamente, essa instrução normativa resolve o problema. Ela diz tem que devolver, dizendo que comprou no sistema exchange e tal, a pessoa declara, está lá na instrução normativa, e que está sendo objeto até de uma reformulação, vai sair agora, ou já saiu, o fisco vai criar a declaração de criptoativos, sigla Decrypto. Então, vai haver, nos nossos formulários, talvez no formulário do ano que vem, tenhamos aqueles anexos. Se você junte um anexo Decrypto, que são as suas aplicações em criptoativos. Não é? Então, o fisco já está aí. O grande problema, obviamente, é a fiscalização. Não é? A necessidade de proteger o público investidor, como esse caso da pirâmide lá de Nova Iguaçu, do faraó das pirâmides. Isso aí a CVM entra em ação, e aí há um ligeiro choque entre Banco Central e CVM, porque a lei determinou que o Banco Central é que é o responsável pelo criptoativo. Mas tem alguns criptoativos que têm características de valores imobiliários, quer dizer, você investe em algo, se houver, é o que diz a CVM, esforço do empreendedor ou de terceiros, e não fatores externos, isso aí é valor imobiliário. Então, se eu aplicar em algo que depende... O Bitcoin não é valor imobiliário, por essa definição, porque quem vende não precisa fazer nada, nenhum esforço, nem de um terceiro determinado. É um mercado. Então, teoricamente, pela lei, não é. E a dificuldade da fiscalização é a dificuldade do imposto de renda é a fiscalização. Né? Essa lei. Eu gostaria de intervir, Flávio, se me fosse permitido. Essas noções não estão saindo de cartola mágica. Dr. Flávio tem um currículo difícil de ser equiparado. Ele foi chefe de jurídico do Banco Central do Brasil. Eu estou sentindo falta do Fed. O Fed está calado. Eu não vejo o Fed falar muito. O doutor Flávio foi um dos fundadores do jurídico da CVM. O doutor Flávio é formado pela New York University e tem pós-graduação pela Georgetown University, no ILI. Então, isso que eu gostaria de dizer é que quando ele está se controlando por causa do tempo que eu estou tomando agora. Mas era preciso que se dissesse isso, porque ele não tira nada de cartola mágica, ele tira da vida dele. Incomparável. Eu não conheço ninguém que tenha o mesmo currículo dele. Bom, eu não sou psicanalista freudiano, mas várias dessas coisas que ele falou a meu respeito, como nós somos amigos, é dele próprio. Ele foi chefe jurídico do Banco Central, ele fez pós-graduação na Georgetown University também, também atua no Banco Central. Não poderia dizer isso de mim. Tu dizes. Pois é. Agora, voltando aqui, nós temos, então, essa lei 14.478 de 22, que trata das exchanges, mas há uma crítica muito grande a elas. Ela não faz a segregação patrimonial das contas dos clientes. A lei não previu. Você mencionou uma outra lei, Flávio. Uma outra lei, a 12.800 e... Não, essa 12 mil é a que fala, é a que tem a definição de moeda eletrônica. Ah, sim, pois é. Pois é, é antes dessa. É antes dessa. Da 14.478. Para a gente não fazer confusão entre moeda eletrônica, moeda virtual e moeda digital, que são termos parecidos. Né? Ótimo, ótimo, muito bem. Bom, com relação. Aí eu queria entrar logo. Assim, tem uma decisão que eu queria mencionar, mais uma do STJ, eu separei três, mas essa segunda é relevante, que é a questão do crime de evasão fiscal, que com o universo do cripto é muito fácil fazer a evasão fiscal. Não é? Se compra aqui no Brasil e se retira
em qualquer lugar, na França, por exemplo, né, sem haver controle cambial no país. Isso aqui é realmente um problema que, teoricamente, tem que ser uma autodeclaração. A mesma dificuldade tem o fisco, não é? De controlar isso daqui, porque baseia-se em declarações das corretoras e das autodeclarações. Se o Bitcoin, se as criptomoedas tivessem tido o êxito que tem o Pix, que é você fazer a transferência direta, aí seria impossível, não é? Você pagar aqui e sair lá na Hungria, por exemplo, né? Bom, aí eu queria falar agora, eu ainda tenho aqui alguns minutos, da outra segunda grande disrupção. Uma é o próprio Bitcoin e as criptomoedas. A outra é esse tal registro descentralizado. Porque se percebeu que essas tecnologias de registro descentralizados, elas se prestam a vários outros fins além das moedas virtuais. Por exemplo, se pode fazer. E aí, o doutor Antônio Carlos, por favor, tampe seus ouvidos. Você precisa desbloquear seu iPad antes. Que eu vou falar aqui. O meu tablet estava me chamando a atenção, que quando eu falo coisas que não devem ser ouvidas, não é? Eu vou falar aqui um palavrão, que é tokenização. Tokenização é um anglicismo horroroso, não é? Mas o que significa, e aí é que está esse segundo ponto, o que significa tokenizar? É transformar quaisquer ativos num ativo virtual. Então, teoricamente, eu posso transformar esse meu celular aqui, tokenizá-lo. Eu identifico, registro em blockchain e vendo no blockchain. É interessante a gente ouvir, nós que somos da área jurídica, quando a gente ouve esses rapazes, esses nerds falando com muita desenvoltura, agora eu vou tokenizar tudo, eu vou tokenizar o meu apartamento. Pode. Vai ser, a transmissão da propriedade vai ser feita pela transmissão do token? Não, temos legem habemus. Não é assim. Não é assim. Temos, né, a legislação. Então, esses tokens, tem o token de pagamento, que é a cryptocurrency, e os tokens tangíveis ou intangíveis, né, que são as próprias stablecoins. Pode qualquer crédito, título de emissão do governo, por exemplo, pode ser tokenizado. Ele é registrado no ambiente da blockchain e ele é comercializado ali. E aí a gente registra, eu tenho até um dado aqui da revista The Economist, que nos últimos 18 meses foram, acho que, quadruplicados a tokenização de ativos nos Estados Unidos. Quer dizer, títulos da dívida pública norte-americana, até commodities podem ser tokenizados. O próprio ouro pode ser tokenizado. Você faz um registro e faz a transferência do ouro pelo ambiente cripto. É claro que isso no Brasil tem que haver uma alteração legislativa. Não pode isso que um corretor entusiasmado, nerd, me disse, agora vou vender apartamento só no ambiente token, no ambiente cripto, vou vender. Não pode, porque temos lei. Mas há até um projeto de lei aqui no Brasil, foi arquivado, mas foi arquivado em 2020, que obrigava os imóveis a serem registrados também no Sistema Eletrônico de Blockchain Nacional de Registro de Títulos e Documentos. Bem como registro de imóveis deverá ser feito também no Sistema Eletrônico de Blockchain Nacional de Registro de Imóveis. Esse PL é de quando, Flávio? Hein? De quando? De 2020. É o PL 2876 de 2020. E não andou. Não andou. Foi arquivado. Não andou. Não. Com o lobby dos cartórios, evidentemente, eu vi que isso não ia andar, não é óbvio, né? Porque, teoricamente, se esse sistema se mostrar ágil, mais barato e mais seguro do que o registro de imóveis tradicional, os cartórios vão ficar
sem ter o que fazer no futuro. Isso, a meu ver, eu não quero trazer dor de cabeça aos titulares de cartório, mas isso eu não digo que é ser, é quando isso vai ocorrer. Porque, com a evolução dos registros digitais, isso certamente ocorrerá. Não é? E aí. Mas, o professor Caio Mário, há Sim. 30 e tantos anos, já falou nisso. Estão ultrapassados conceitos de direitos reais e direitos obrigacionais. E aí, dentro dessa linha, professor Najib, a minha última parte aqui é porque o que aconteceu? A fidúcia na transferência de valores, que originalmente era feito de maneira presencial, depois vieram os banqueiros da Lombardia, não é? Criaram os cheques. Não é? O cheque, o que é? É um título de crédito para facilitar o tráfego das riquezas e dos valores. Ora, com o ambiente digital, o que nós estamos vendo hoje vale o que está no registro. É muito curioso, por exemplo, quando a gente vai comprar uma passagem aérea. Antigamente, a gente comprava uma passagem aérea, vinha com aquele... o carbono, não é? E tal. Eu sou mais velho do que a maioria aqui, né? Mas tinha aquele carbonozinho na passagem. Né? Depois, agora, qual é a nossa passagem? É o que está no registro. A gente imprime e tudo, mas o que vale é o que está no registro. Quer dizer, é uma transformação do papel e tudo para tudo ser digitalizado. É uma tendência. E aí vem o último ponto, que é a questão da moeda digital do Banco Central. Ora, se a gente entrando nessa senda, o que vai acontecer? O dinheiro, originalmente, papel moeda, era um título de crédito também, não é? É um título de crédito que alguém receberá que o governo garante. Ora, aquele papel está agora já tem uma moeda eletrônica, que diz a lei 12.000 e tanto, que são os registros eletrônicos. E, no futuro, o Banco Central pode ter todos os registros digitais. Em vez de emitir moeda ou dar para o banco de papel moeda, vai ter um registro. Isso, no futuro, não sei se distante, mas vai ter o registro de toda a moeda. Nós vamos transferir. Tive um Pix, eu transfiro R$ 1.000 para o doutor Antônio Torres, como se fosse um Pix, né? Transfiro lá, aqui no Brasil vai se chamar Drex, né? Transfiro meu Drex para o doutor Antônio Carlos, né? do dinheiro registrado da minha conta pessoal no Banco Central. É claro que eu estou falando isso, alguns vão dizer, mas isso é uma loucura. Isso é claro que há muitos obstáculos ainda, né? a seguir, até porque isso daí feriria o sistema multiplicador dos bancos. Os bancos teriam que procurar outra coisa que fazer. Como já se procuram, ninguém fica parado. Né? Vai se tornar bancos de investimento. A gente vai utilizar o banco para investir, não para guardar dinheiro. Diga, professor, graças a Deus, o desembargador Antônio Carlos e eu já estamos aposentados por implemento de idade. Mas o juiz Felipe, que está nos assistindo, ele não vai demorar um pouco para ele se aposentar. Eu passo a palavra para ele colocar as dúvidas dele, ou então que ele arrume outra carreira, que essa de juiz está pesada. Obrigado, desembargador Najib. Se me permitir só um apontamento, eu já acho que eu não vou me aposentar. Acho que até lá as coisas vão ficar um pouquinho diferentes. Não sei se eu vou ter essa sorte. Mas eu queria fazer uma pergunta. A minha preocupação, é lógico que eu estou falando aqui de uma pessoa que tem um Bitcoin em autocustódia ou qualquer outro criptoativo em autocustódia. A gente pode falar de dólar Tether ou euro, seja lá qual for. Se essa pessoa, se quiser sair do país, seja de qualquer país que ela queira sair, ela pode sair só com a roupa do corpo e com toda a fortuna dela na cabeça, guardando ali a chave privada dela. Mesma coisa a gente tem num processo judicial, vamos supor um devedor de alimentos, eu posso prender essa pessoa, deixar ali os 90 dias preso, mas se ele não quiser dar as chaves, ele não vai dar as chaves. A gente pode ter uma situação de execução frustrada
em que a pessoa, sabendo da execução que pende contra ela, pega o seu patrimônio e substancial parte desse patrimônio, coloca ali em criptomoedas, vamos falar do Bitcoin, em autocustódia. Fica evidente que não vai dar, de forma alguma, todos os juízes do mundo, todos os promotores, o FBI, o Donald Trump pode vir em pessoa, se a pessoa não der a chave, não pega o Bitcoin. Eu acho que isso abre uma nova fronteira para o Estado como um todo, no sentido de medidas tendentes a constranger indivíduos ou pessoas jurídicas a cumprirem ordens judiciais de entrega de valores. E é aí nós entramos num terreno que me parece um pouco pantanoso. O Código de Processo Civil agora de 2015 fala ali das medidas atípicas. A gente tem aí, às vezes, até juízes que determinam o corte de energia elétrica na casa de alguém, o corte da internet, essas medidas mais contundentes. Aí eu queria perguntar, que eu estou olhando da perspectiva do juiz, querendo cumprir as decisões judiciais para poder arquivar logo o processo e cumprir minha meta. Olhando desse ângulo, o que o Dr. Flávio pode nos dizer quanto a essa nova fronteira? Os poderes do Estado vão ter que ser revistos? A nossa visão do que é uma decisão autoritária, mais talvez exagerada, vai ter que ser revisitada? Em que ponto nós estamos? Porque isso me parece abrir uma porta realmente preocupante. Obrigado novamente, professor Najib, também cumprimentando aqui o desembargador Antônio e agradecendo aí a atenção do nosso palestrante, porque ela está muito interessante. Esse é um tema. Eu pedi para o desembargador Najib me permitir estar aqui hoje, só para eu poder fazer essa pergunta para o senhor, tá bom? Muito obrigado. Doutor Felipe, é interessante. Talvez Vossa Excelência seja o primeiro a mandar uma ordem judicial via NFT, um token para ir direto para um wallet, bloqueando valores para pagar pensão alimentícia ou divisão de patrimônio após um divórcio, né? Mas agora, voltando aqui, realmente, como eu disse, no estágio atual, como é muito complexo haver essa transferência, a aquisição e transferência de criptomoedas, é claro que se usa exchange. Mas o doutor Felipe lembrou muito bem, mas eu posso ter a custódia. Teoricamente, eu posso. É complexo. Pode ser até um nível maior de complexidade. Pode-se tirar o Bitcoin do sistema, o unplug, botar num token, não é? E guardar em casa. Já há lugares, verdadeiras fortalezas, em que se tiram os registros Bitcoin do sistema para guardar. Qual é o problema? Bom, primeiro, aquilo, se alguém levar, se alguém pegar aquilo, pegou. Segundo, quando entrar no sistema, porque aquilo só tem valor também quando ele entra no sistema. Se eu tenho aqui um pendrive de Bitcoin, eu jamais entro no sistema, isso não vale nada. Eu, para ter algum valor, para poder comprar propriedade, eu tenho que entrar no sistema. Ao entrar no sistema, se pode pegar. Não é? Quer dizer, um meio de pegar esses valores é quando eles entram no sistema. Se não entrar nunca no sistema, se eu tenho o meu pendrive aqui e enterro, tirei do sistema, guardei aqui, fica realmente quase impossível pegar isso aqui. É uma fragilidade enorme do sistema, né? Do sistema de hacker. Né? E para só concluir aqui, desembargador Slab Filho, que eu não quero passar das 18 horas, é 17h55, eu estou com o relógio na minha frente aqui, nesses 5 minutos, eu vou só arrematar essa parte que eu estava falando do Central Bank Digital Currency. Qual é a vantagem do sistema do Central Bank? Vários países fizeram isso, as Bahamas estão fazendo isso, Sand Dollar, a China está estudando o yuan digital, o Banco Central Europeu também. O problema é a Suécia, que é uma sociedade sem dinheiro vivo, que é uma cashless society, né, em inglês. Né? Então, para fazer isso, essa adoção, primeiro, a complexidade. Segundo, aí dizem os críticos agora do Departamento de Comércio dos Estados Unidos, é uma concorrência realmente grande com o setor privado das stablecoins. Porque quem vai fazer com a stablecoin, você pode fazer diretamente com o Estado, que eu ganho a
a moeda legal emitida, né? Legal tender. Né? Por que eu vou fazer direto? Se aqui no Brasil se implantar esse Drex, essa moeda digital, é muito mais seguro receber logo em Drex, receber em dinheiro emitido pelo Banco Central, do que numa stablecoin do Tether, que pode depois ter problema de uma corrida, etc. Não é? Mas eu notei, eu estou acompanhando esse processo nos últimos anos, teoricamente, no final de 2025, já era para o Banco Central emitir o Drex, mas botou o pé no freio. Primeiro, tem essa questão da concorrência com o setor privado do sistema. Segundo, a responsabilidade como é hackeável, né? Esses sistemas têm que ser de uma segurança absoluta. Não pode ser a mesma segurança do Pix, tem que ser num nível muito mais elevado. Então, a gente tem que pensar, o Banco Central vai pensar com calma, não vai emitir esse Drex agora, só quando tiver muita segurança. E também o sistema atual, né, os chamados incumbentes, também são contra, porque pode afetar seus negócios, como eu disse, se todo mundo tiver o dinheiro na conta do Banco Central, os bancos terão outras funções que não as atuais, não terão o efeito multiplicador bancário, não é? De sorte que é uma mudança radical de séculos. Não pode ser feito assim de soslaio, né? Tem que ser feito com bastante calma, né? Então, eu acho que não deve sair tão cedo essa digital. Os Estados Unidos nem pensar, porque eles lá dão ênfase ao setor privado, né? O setor privado é que tem que fazer essa stablecoin, não é? Mas o fato é que, só para terminar, essa tokenização, esse palavrão, não é? Esse anglicismo horroroso, veio, infelizmente, doutor Tocar, veio para ficar. Quer dizer, está aumentando cada vez mais a hipótese de você transformar ativos reais, intangíveis, em ativos virtuais para negociação no ambiente cripto. Quer dizer, um outro ambiente de negócios. Quer dizer, isso é mais relevante do que a própria criação da Bitcoin e das criptomoedas, né? Esse ambiente cripto de negócios. Por isso que eu, desde o início, falei, são dois fatores: a moeda em si, o lançamento do ativo em si, e o sistema, né, de registro, tecnologias de registro descentralizado, dos quais a blockchain é uma delas. Pode haver outros sistemas descentralizados. O blockchain é o mais comum, que foi criado junto com a Bitcoin lá em 2008, né? Mas a ideia de fazer um registro descentralizado, que ninguém possa mexer, né, porque está em todos os computadores do mundo, o sistema do mundo, realmente uma ideia bastante disruptiva, né? Muito obrigado aí pela atenção de todos. Estou à disposição para a gente trocar ideias. Eu, doutor Felipe, lamento não ter uma resposta absoluta para a sua pergunta, porque é uma perplexidade com a qual todos nós estamos deparando no dia a dia, né? Parece que tem alguém querendo fazer uma pergunta aqui. Não, eu tenho que ser censurado, porque eu fixei o prazo, inclusive para fim de gravação, essa coisa toda. Embora um monte de pergunta, inclusive apareceu aqui, eu vou dar a palavra para o desembargador Antônio Carlos, com algumas missões. E a primeira missão dele é agradecer a sua brilhante palestra, que despertou o interesse de todos e me fez colocar diversas perguntas que ainda vão ser respondidas. A segunda missão dele, eu acho que eu vou caçar, ele não pode fazer pergunta que ele quisesse. E a terceira missão dele é para encerrar o nosso evento com todos os nossos agradecimentos. Com a palavra, o desembargador Antônio Carlos Esteves Torres. Presidente, muito obrigado. Dr. Flávio Maia Fernandes dos Santos, muito obrigado pela sua palestra, aula. E eu tenho esta boa notícia, mas tem uma ruim também. Tá? A primeira grande notícia é que você se ouve de uma forma intokenizável. Viu? Isso realmente você ocupou o tempo sem reclamações, sem cartões, sem nada. Mas a ruim é o seguinte: você vai ter que voltar, Flávio.
você vai ter que voltar porque nós ainda estamos estudando o comportamento da criptoeconomia, que é macro, basicamente macro, mas nos seus efeitos micros, na inflação, na quem vai ao açougue. Açougue não existe mais, mas quem vai ao supermercado, quem vai comprar a entrada do cinema e tal, não sabe que ele está tokenizado, Isso. absolutamente. Então, eu não vou fazer perguntas, evidentemente, porque você terá que voltar para completar as nossas dúvidas. Presidente, eu não vou encerrar em homenagem a Vossa Excelência, porque quem deve fazê-lo é o comandante do navio, que está numa derrota absoluta. Essa derrota é termo marítimo, é rota, mas é derrota, não sei se você Não, derrota, mas é né? É de direito marítimo. E eu queria dizer ao doutor Flávio que nós estamos agradecidos por isso, mas quem vai dizer isso é o presidente da escola. Nós hoje tivemos um grande dia, presidente. O senhor está de parabéns por ter aceito a proposta de trazer o doutor Flávio e de ele tê-la aceito. isso. E voltar. E, bom, aí Vossa Excelência dirá melhor. Né? Doutor Flávio, Obrigado, Flávio. tudo que ele disse, eu ratifico, tá certo? Subscrevo, não saberia falar em outras palavras, em melhores palavras do que ele. Aliás, o doutor Flávio conhece o Antônio Carlos Esteves Torres, né? Não precisa dessa explicação. Olha, meu agradecimento, inclusive, por você aceitar a próxima vinda na escola, tá certo? Então, o Felipe agradece muito, o Antônio Carlos agradece, a escola agradece, e muito obrigado por o senhor ter estado aqui. Foi maravilhosa a sua palestra. Boa noite. Boa noite, muito obrigado. Boa Só uma pequena noite. correção, não é uma Parabéns, palestra, é um Flávio. colóquio, uma conversa. Muito Parabéns. obrigado. Parabéns, Flávio. Parabéns. Obrigado. Obrigado.